noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje o estudo está por conta da nossa amiga Raquel Lino, que vai falar sobre o tema Sede Perfeitos. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é a 175, Cooperação. Está em Atos, capítulo 8, versículo 31, que diz assim a passagem. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Então, é uma questão que está dentro do Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 8, versículo 31, e vamos aos comentários de Emmanuel. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se que em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde a ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desde o quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprenderam alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se eles lhe falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído do Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando o anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, por meio do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. É bem interessante a linha que Emmanuel coloca para a gente, né, na questão da cooperação, e aí lembra de que todos nós estamos aqui em experiência, né? A gente tem uma experiência evolutiva gigantesca, né, a nível de espíritos, mas está todo mundo nessa jornada, né, uma jornada ainda de aprendizado. E o aprendizado significativo, a gente só aprende justamente quando a gente oferta essa troca de vivências, essa troca de experiências. Então, quando eu partilho com o outro, com o semelhante, seja um irmão, seja um parente, ou até mesmo alguém dentro da sociedade, a gente acaba criando aprendizado. E esse sistema é um sistema colaborativo, porque todos nós aqui temos um compromisso firmado para auxiliar essa escola em transição. Para todo mundo aqui, a gente já está cansado de falar de que estamos caminhando para uma regeneração.
É lógico que a mudança íntima é uma proposta para nós, né, incessante, para que a gente possa compreender que nessa escola eu preciso ser melhor. E eu vou buscar os melhores recursos para ser melhor. Mas sozinho eu não consigo. Eu preciso desse regime da, do outro para que possa me mostrar os meus erros, para que eu também possa mostrar também um pouco dos meus talentos, para que a gente possa, através dessa comunhão, auxiliar um ao outro, que depende muitas vezes dessa ferramenta, de alguma ferramenta eficaz para essa transformação. Então, aqui, Emmanuel até colocou, né? Paulo precisou de Ananias, para que o Paulo, quem leu Paulo Estevão, né? Saulo era categórico com a questão das leis mosaicas, né? Quem passou pelo livro e com o tempo ele foi percebendo de que ele precisava estudar melhor, ou então entender melhor o que Cristo estava querendo nos dizer, né? Tanto que apareceu personagens para ele que o fez modificar, ou que fez repensar as suas convicções ou até a sua forma de viver, né? E a gente tem justamente hoje vários momentos nossos de que muitas vezes não precisa nem ser um parente. Às vezes tem uma pessoa, uma reportagem, alguma coisa que a gente vivencia e eu falei, poxa, aprendi com aquela pessoa, aprendi com aquele semelhante. Porque todos nós aqui estamos numa situação de aprendiz, para que a gente possa justamente nesse exercício colaborar. E não vem dizer que a gente não tem nada para mostrar, que a gente tem. A gente tem muita coisa para mostrar, a gente tem muita coisa para apresentar. Às vezes tem talentos em nós, que muitas vezes lá na parábola lá, que a gente gosta de enterrar porque a gente tem medo. Né? Aquela parábola é muito bonita para ser trabalhada. Mas que a gente possa entender de que essa colaboração é justamente para fortalecer ambos os lados nesse compromisso que foi firmado para essa regeneração. Né? Então, bem interessante o que Emmanuel está querendo nos dizer nessa meditação de hoje, nessa reflexão inicial. Então, vamos levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse Evangelho. Nós que estamos aqui hoje, possamos meditar, refletir nas mensagens da nossa irmã Raquel Lima, junto com a equipe espiritual que auxilia, possam nos auxiliar para que a gente possa levar essa mensagem consoladora aos nossos pares, familiares, amigos, ao mesmo tempo levando conforto e consolo àqueles espíritos que tanto necessitam ouvir essa mensagem. Que possamos vibrar para todos os trabalhadores, frequentadores, voluntários dessa casa que nos acolhe. Que a gente possa também levar também nossas vibrações a todos os amigos que estão passando as necessidades do desastre do Rio Grande do Sul. Que a gente possa mentalizar toda a palestra a esse povo que busca reerguimento, que busca refazer as suas atividades e que a gente possa auxiliar através dessa oração, ofertando a palavra de consolo e a colaboração necessária para continuarmos unidos na transformação desse planeta. Que o Senhor possa nos auxiliar e nos proteger hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos passar a palavra então para a Raquel. Ela vai falar sobre sede perfeitos. Boa noite a todos. Esse capítulo do Evangelho é o capítulo 17, e Kardec começa trazendo para nós
essa passagem de Jesus, quando ele fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Nesse momento aqui, Jesus traz para nós a ideia de uma perfeição relativa, né? Não uma perfeição absoluta, porque nós não podemos, né, jamais nos igualar ao Pai, né? Deus é o único e a gente consegue se aproximar da perfeição do Pai. E quando ele traz que a perfeição está em amarmos uns aos outros e amar os nossos inimigos, ele já mostra para nós que essa perfeição está diretamente ligada à caridade. E aí a gente vai entender ao longo da palestra, né, o porquê que a essência dessa perfeição é a caridade. E aí a gente lembra da pergunta 886, quando Kardec pergunta aos espíritos o verdadeiro sentido da palavra caridade. Como a entendia Jesus? Como que Jesus entendia a palavra caridade? Que está lá no Livro dos Espíritos. Pelo BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Por que benevolência? Porque a gente precisa e a gente vai chegar um dia que a gente vai fazer o bem a todos, independente se é da nossa família, se são aquelas pessoas que a gente tem afinidade, se são pessoas da nossa religião. E aí a gente lembra lá da parábola do bom samaritano, né? Quando aquele que ajudou o homem que estava caído não foi um religioso, né? Não foi um conhecedor das leis, foi um samaritano que era tido pelas pessoas como alguém que não tinha muito valor. E é ele que Jesus utiliza na parábola para nos alertar. E em momento algum ele se preocupa com quem era aquele homem caído, né? Qual era a religião dele, o nome dele, ele simplesmente ajuda. Então esse é o nosso grande exemplo aí de benevolência, né? E um dia a gente vai chegar, né, nessa benevolência para com todos. E indulgência por quê? Porque indulgência com as imperfeições alheias. Porque de indulgência também precisamos nós. Porque também somos imperfeitos, também nos equivocamos várias vezes, também cometemos erros. E a gente quer que o outro entenda os nossos erros. Por isso que a gente precisa ser indulgentes diante as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Porque sem o perdão, né, a gente acaba se distanciando do outro. E quantos problemas, desafios nossos a gente poderia evitar se a gente realmente conseguisse perdoar. E aí, quando Jesus fala para nós, né, para que a gente se reconcilie com o nosso adversário enquanto a gente está a caminho com ele, é porque Jesus, já como um espírito perfeito, né, que passou aqui na Terra, ele sabia que aquilo que a gente não consegue fazer agora, se a gente não consegue se ajustar hoje com aquele, né, que nos ofendeu ou que nós ofendemos, isso vai perpetuar para além dessa vida, né? Porque quando a gente partir dessa, né, dessa encarnação para uma outra, essas desavenças elas vão permanecendo, né? E aí a gente tem os nossos inimigos desencarnados e muitos deles é fruto dessa ausência do perdão. Então os espíritos continuam do outro lado e a gente continua com esse sentimento ruim dentro de nós porque a gente não resolveu enquanto a gente teve a oportunidade. E essas influências continuam. Isso quando nós não nos tornamos esses obsessores, né? De encarnados para desencarnados e por aí vai.
Então, por isso que os Espíritos falam, respondem para nós que Jesus entendia a palavra caridade com essas 3 ações aí, né? Benevolência, indulgência e perdão. São ações, alguns são, né, são sentimentos, passa pelo sentimento. Então, é esse o caminho que a gente precisa seguir para essa verdadeira caridade. E aí, a gente vai encontrar, no capítulo 17, nesse capítulo 17, né, ele falando sobre o amor aos nossos inimigos, e aí ele vai continuando para nós, dizendo que quando a gente leva o amor ao próximo até o amor ao inimigo, a gente mostra aí uma maior ou menor superioridade moral. Porque amar o inimigo é passar por cima do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Porque amar é como Jesus disse lá em Mateus, amar aqueles que nos amam, né, é fácil. Né? Agora, amar aqueles que nos caluniam, que, né, nos odeiam, que querem o nosso mal, aí está o nosso grande desafio. Por isso que ele fala, traz que a perfeição está aí. Ou seja, está no algo a mais que você pode fazer. O ir além, né? Então, o nosso grau de perfeição está diretamente ligado a esse amor ao inimigo. Mas para que a gente ame, né? Para que a gente dê esse passo, a gente precisa mudar o nosso olhar. E aí, lá no Evangelho, já no capítulo 12, quando tem um item só sobre amor ao inimigo, Kardec vai explicar para a gente que o amar o inimigo não quer dizer que a gente vai se sentir bem quando estiver do lado desse inimigo. Que a gente vai sentir prazer em estar do lado dessa pessoa, assim como a gente sente quando está do lado de um amigo. Porque isso é uma questão de afinidade, de sintonia, de vibração, de fluido. Mas ele vai dizendo no próximo parágrafo o que seria esse amor ao inimigo. E aí a gente vai ver o quanto é difícil, né? Porque aí ele vai dizer que amar o inimigo é não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhe sem pensamento oculto. Né? Então, não é eu falar que perdoo e ficar com aquele pensamento. Ah, aconteceu isso com ele, tá vendo? Tá pagando o que fez comigo. Né? Ah, uma hora vai chegar a vez dele, enfim. E a gente fica com aqueles pensamentos ali, né? Como se ninguém tivesse vendo esses pensamentos, né? E sem condições. A gente perdoar sem colocar condições. O mal que ele nos causa. É não opor obstáculo à reconciliação com eles, como a gente lembrou da passagem de Jesus. É desejar-lhe o bem e não o mal. É experimentar júbilo, ou seja, você ficar feliz em vez de você ficar triste quando algo de bom acontece com o seu inimigo. É socorrê-lo sempre que você tiver oportunidade. É abster-se por palavras e atos, tudo que possa prejudicar. E como é desafiador para nós, né? Porque a fofoca é uma coisa ainda muito presente no nosso dia a dia. E aí Kardec fala aqui, para a gente controlar, né, essa nossa língua, o que sai pela nossa boca, né? Que ele coloca aqui, a gente se abstém, segura, né? Toma a aguinha, toma a aguinha da paz, né? Deu aquela vontade de falar mal do outro, toma a aguinha e tenta segurar, né? Que um dia a gente não vai nem pensar mais o mal, mas a gente ainda pensa. Enfim, é retribuir o mal com o bem sem a intenção de os humilhar. E ele fala que assim procede as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. E para que a gente possa mudar, por que a gente precisa mudar o nosso olhar para o outro? Porque o nosso olhar, ele ainda está muito carregado de julgamento. E tudo começa por ele. A forma como eu vejo o outro, a forma como eu vejo as situações que acontecem no nosso dia a dia, né? No meu dia a dia. E olha o que está lá em Mateus. Jesus falou para nós que os teus olhos são a luz do teu corpo.
Se eles forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, pois, a luz que há em ti são trevas, quão grandes não serão essas mesmas trevas? Então, a forma como a gente olha, né? O olho é a luz do nosso corpo. Vai refletir em nós, né? E aí, lá no Sermão do Monte, do Rodolfo Caligares, ele traz para nós, né? Que diz um refrão popular que os olhos são o espelho da alma. Isso quer dizer que nossas qualidades anímicas expressam-se ou dão-se a conhecer pela simplicidade ou má índole com que olhamos e consideramos os outros, as coisas e os acontecimentos. E a Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, né? Não é do Jesus, tem um errinho de português ali. Pelos Caminhos de Jesus, ela traz para nós que todos aqueles que nos apunhalam moralmente, que invejam-nos, a culpa é nossa, porquanto ainda não conseguimos inspirar-lhes amor. Que quando o nosso amor lenir-lhes as doenças graves e perigosas do sentimento, eles se acalmarão ao nosso lado e nos virão, né, por outra ótica, penetrando em nossa realidade íntima, que é de origem divina. Então, olha que interessante que ela coloca que aqueles nossos desafetos, na verdade, eles acontecem porque nós não conseguimos inspirar amor no outro. Porque quando a gente conseguir inspirar amor no outro, o nosso sentimento vai contagiá-lo de tal forma que ele irá nos ver de outra forma. Porque a forma como ele nos vê vai penetrar no seu íntimo de uma forma que ele vai mudar o olhar que ele tinha em relação a nós. Olha que interessante essa visão, né, da Amélia Rodrigues. E aí a gente chega no outro item desse capítulo, quando Kardec vai trazer para nós sobre o homem de bem. E aí ele vai dar inúmeras características do homem de bem, né? São todas essas aí. E aí ele vai dizer, né, que o homem de bem pensa no outro, não fica reclamando, tem fé no futuro, não humilha o seu subordinado, respeita as convicções do outro, não faz distinção de raça nem de crença, tem a caridade como guia, faz o bem pelo bem. E todas essas características do homem de bem se resumem nessa central, que o homem de bem ele cumpre a lei de justiça, amor e caridade. E ele sempre interroga a sua consciência sobre os seus atos. Será que eu fiz tudo que eu podia pelo outro? Será que eu desprezei a ocasião de eu ser útil? Será que eu violei alguma lei? Será que eu fiz tudo bem que eu pude? Alguém tem alguma coisa para reclamar de mim? Eu pratiquei o mal? E aí ele termina falando que bem compreende, aí não, termina não, no próximo capítulo, que é o Bons Espíritas, ele fala que bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro. Então a gente precisa compreender bem o Espiritismo e também senti-lo. Né? O Espiritismo precisa tocar os nossos corações. Não é só eu saber o que está escrito, mas esse conhecimento tem que fazer sentido para mim. E aí a gente, logo depois, ele vai trazer, lá nas instruções dos Espíritos, sobre o dever, né? Que é o Espírito de Lázaro que vai trazer para nós. E aí ele vai dizer que o dever é a obrigação moral da criatura consigo mesmo primeiro. Então, eu tenho um dever moral comigo, que é me melhorar, me tornar melhor, né? Me esforçar a cada dia para eu ser melhor, cuidar do meu corpo também, né? Por conta da minha saúde. A gente tem aí um exemplo, que foi André Luiz, que, embora fosse um médico, né? Era negligente com a sua saúde. E aí chega do outro lado e descobre que, na verdade, ele antecipou o seu retorno à parte espiritual por não ter, né, por ter abusado desse corpo. E o não cuidado com o nosso corpo também é um abuso. E é o último item desse capítulo, cuidar do corpo e do espírito. Né? Então, o primeiro dever da criatura é esse.
é a obrigação moral para com os outros. Então, nós temos uma obrigação moral para com os outros, que é, né, fazer dessa relação com o outro mais respeitosa possível. É a lei da vida. Então, o dever é uma lei da vida. Ou seja, não tem como a gente fugir dessa lei. Estamos aqui para cumprirmos o nosso dever. E lá em Obras Póstumas, o Espírito de Clélia, do Plantier, ela fala isso, que nós seremos cobrados, né, questionados ao retornar à parte espiritual, e a gente vai ser cobrado em 3 aspectos, né? O que nós fomos enquanto conosco mesmo, o que nós somos enquanto cidadãos e enquanto membros de família. Então, eu posso ser uma pessoa maravilhosa no meu trabalho, eu converso com todo mundo, eu trato todo mundo bem, mas em casa, né? Eu grito, eu sou grosseiro, eu sou ignorante, eu não tenho tempo para conversar com a minha família, eu falo de qualquer jeito com as pessoas em casa. Ou o contrário, né? Eu sou um anjo em casa, mas na vida social eu sou aquela pessoa que ninguém quer estar perto, né? Então, a gente precisa estar atento ao cumprimento dessa lei. O dever, na ordem dos sentimentos, é muito difícil de cumprir-se, porque ele se acha em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, às vezes, o nosso interesse pessoal e as coisas que a gente sente faz com que a gente não cumpra o nosso dever. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Então, é uma escolha. Depende de mim. É uma ação que parte de mim. O dever é o aguilhão da consciência. Então, é ele que vai ali, está sempre chamando a atenção da consciência. O guardião da probidade interior. Ele começa em nós quando a gente ameaça a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Então, toda vez que eu ameaçar a tranquilidade ou a felicidade do outro, ali entra em ação o meu dever. Que às vezes vai ser me silenciar, vai ser eu ser indulgente, eu entender, eu ouvir, eu mudar a minha forma de ver o outro. E ele termina no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, ele termina quando o outro precisar ter a sua ação no seu cumprimento com o seu dever. Então, é algo recíproco. Todos nós temos que cumprir o nosso dever e temos direitos e temos deveres a cumprir. E aí ele continua, que o dever é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da vida, da luta, né? Ele é austero e ao mesmo tempo brando. O dever é o mais belo laurel da razão. Ele descende desta como de sua mãe, o filho. Então, quando a gente vai tendo consciência dos nossos compromissos, né, entra em ação o nosso dever. O dever, e aí ele termina que o dever cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus, tem essa de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Então, Deus quer que nós, que somos a beleza da sua obra, que a gente resplandeça através do cumprimento do nosso dever. Porque quando a gente cumpre o nosso dever, a gente está refletindo as virtudes de Deus. E se somos criaturas criadas por Ele, nós trazemos na nossa consciência todas as leis, tudo que a gente precisa fazer. Né? A gente tem essa centelha divina lá dentro de nós. A gente foi criado simples e ignorante, mas já com essa centelha, né? Precisando apenas colocá-la em ação. E aí a gente lembra dessa pergunta dos espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, e os espíritos respondem na consciência. Mas o que aconteceu com essa lei que estava gravada na consciência?
Nós esquecemos e desprezamos por escolha. Nós desprezamos e escolhemos por escolha, né? Nós desprezamos e esquecemos por escolha. Pela nossa liberdade de ação. E aí a gente vai deixando com que essas coisas fiquem lá, né? Apagadas dentro de nós. E lá na 855, Kardec vai perguntar aos espíritos com que fim a providência faz com que a gente corra alguns perigos que nenhuma consequência deve ter. E aí, olha que interessante, os espíritos vão responder a Kardec que esses perigos que vêm, que acontecem, né, nada mais são oportunidades de colocarmos em ação o nosso dever. E Deus permite para que a gente aprenda. E aí ele termina assim, ó, que se a gente examinar a causa e a natureza do perigo, a gente vai verificar que quase sempre as suas consequências são a punição de uma falta ou a negligência no cumprimento do nosso dever. E aí, através desses desafios, Deus faz com que a gente caia em si. Então, à medida que a gente deixa de cumprir o nosso dever enquanto criatura divina, vai vindo um desafio atrás do outro. Como se Deus estivesse falando para nós, acorda. Acorda que ainda dá tempo, né? E lá no 877, Kardec pergunta da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem obrigações especiais. Né? Nós temos obrigações especiais por termos a necessidade de vivermos em sociedade. E olha o que os espíritos respondem. Certo, e a primeira de todas é respeitar os direitos dos seus semelhantes. E a vida social nos outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Então, a gente vive em sociedade e essa vida em sociedade nos impõe direitos e deveres. Por isso que a gente está, né, vivendo junto, senão a gente viveria de forma isolada, né, numa ilha, né, tendo que lidar só com a gente mesmo. Então, essa convivência social é para que a gente possa colocar em prática, né, essas obrigações que o dever nos impõe. E aí a gente vai, aos poucos, caminhando, chegando a essa perfeição que ele traz nesse capítulo. E aí não tem como a gente não lembrar, né, do que Santo Agostinho fala para nós, né, que o meio prático mais eficaz da gente se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal é conhecendo a nós mesmos. E aí ele vai falando para a gente, né, no final do dia, a gente questionar a nossa consciência do que a gente fez, se alguém tem algo para reclamar de nós, muito próximo do que Kardec traz para nós no Homem de Bem, né? Então, Santo Agostinho, ele fala sobre isso, né? Ele vai comentando para a gente questionar a nossa consciência se a gente faltou com algum dever, né? O que eu deixei de fazer naquele dia. E, infelizmente, por conta da nossa correria, né? Por conta das questões que a gente vive no dia a dia, e a questão principalmente do materialismo, do apego ainda às coisas daqui, a gente acaba não fazendo esse exercício. Né? Quando a gente deita a cabecinha no nosso travesseiro, geralmente as nossas preocupações são as contas, o carro, a casa da praia, a escola, o cursinho, as coisas que eu tenho que fazer. Né? A gente vai se preocupando muito mais com essas coisas do que realmente com as coisas do espírito. Com certeza, as coisas que nos tiram o sono são mais as coisas ligadas aqui do que as coisas espirituais. E isso vai trazendo uma série de complicações, né? O Brasil hoje é o país em que as pessoas são mais ansiosas no mundo. Olha que dado ruim, né, para nós enquanto brasileiros. E por quê? Porque a gente está num processo muito acelerado. Então, a gente realmente precisa dar uma pausa, respirar e pensar no que a gente realmente precisa se preocupar. Como Santo Agostinho aqui vai nos dando o caminho, né? E ele fala
lá no finalzinho. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Né? Será que a gente teria que temer o olhar de alguém? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Porque a gente não sabe a hora que a gente vai ser chamado a retornar à pátria espiritual, né? E aí, quando ele fala nesse item, nesse capítulo, sobre os verdadeiros espíritas, sobre o grau superior de adiantamento moral, ele traz uma fala muito interessante, Kardec traz uma fala muito interessante, que ele fala que os princípios, e quando os princípios da doutrina faz vibrar as fibras do nosso coração, a gente é tocado. E aí, a nossa fé, ela acaba sendo inabalável. Então, o verdadeiro espírito, ele é reconhecido pelo esforço que ele faz para domar as suas inclinações más, né? E aí, ele faz uma analogia muito interessante, que ele fala, né? Que um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. E aí, que espíritas nós estamos sendo? Aquele que realmente se sente tocado apenas por um acorde, ou aqueles que apenas ouvem as coisas? Então, os conhecimentos espíritas, eles realmente precisam tocar as fibras dos nossos corações, para que daí a gente possa ir para a prática, né? Porque aí a gente entende e sente. Enquanto a gente não estiver sentindo, a gente não vai conseguir ir para a ação, né? E a gente trouxe essa lição do Fonte Viva, quando Emmanuel traz para nós essa fala de Pedro, que está na sua primeira epístola, quando ele fala que cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Então, o que é administrar o dom que a gente recebeu? E aí ele vai falando que a vida é como se fosse uma engrenagem, que a gente vai precisar um do outro nessa engrenagem. A gente vai precisar dessa cooperação para que a gente consiga a harmonia entre todos. E ele vai trazer que ninguém é inútil, que cada um de nós recebeu um talento de Deus, como fala a página que Felipe leu, né? E esse talento de Deus é para a gente servir no mundo e para receber do mundo o salário da nossa elevação. Quantos exemplos a gente teve, né? Jesus foi o nosso maior exemplo. E quantos vieram depois de Jesus que entenderam que estão aqui para servir? Nós estamos aqui para servir a Deus enquanto criaturas divinas, a nós mesmos e ao outro. Não tem como. Enquanto a gente estiver, né, e quando na nossa vida a gente estiver naquela tranquilidade, né, é como se o mar estivesse tranquilo, é porque alguma coisa está para vir. Por quê? Porque essa tranquilidade, ela não é real. A gente está num planeta de provas e expiações. Então, as turbulências, elas vão acontecer sempre. E, às vezes, essa tranquilidade é porque é uma tranquilidade do mar morto. É a tranquilidade daquele que só está olhando para si. E aí, quando vem os desafios, né? Aí vem aquela onda gigante. Às vezes, a onda leva a gente com tudo e a gente respira e volta, né, a navegar de novo. Às vezes, vai ser somente uma turbulência, né, umas ondas que vai só tirar a gente um pouquinho daquele momento cômodo, mas sempre vai haver esses desafios para que a gente possa se doar ao outro, porque nós estamos aqui para servir. E a gente pode observar que quando está tudo tranquilo, sempre aparece alguém. Às vezes é precisando de uma palavra amiga, às vezes é precisando só ser ouvido, às vezes é precisando de um abraço, de um aperto de mão, de uns 10 minutinhos de conversa. A gente vai estar sempre sendo chamado a servir. E ele continua,
que ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico atado ao cárcere da enfermidade pode fornecer aos outros a paciência e a calma, em forma de paz e resignação. Quem cumpre o dever que lhe é próprio age a benefício do equilíbrio geral. Lembra de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. O tempo vai estar sempre correndo. E aí ele que vai dizer se o que a gente está fazendo é bom ou não, está servindo ou não para o nosso crescimento. E nesse livro, Pensamento e Vida, que é um livro maravilhoso, é um livro pequenininho, fininho, de Emmanuel, e logo no seu início, Emmanuel fala para nós, os espíritos estavam reunidos no plano espiritual, conversando sobre o quanto é desafiador reencarnar na Terra, né? Porque o espírito que reencarna aqui vai passar por desafios, tem contas a acertar, não é perfeito, enfim. E aí eles, numa conversa, eles falam, bom, a gente precisa fazer uma cartilha para aqueles espíritos que estão reencarnando. E aí é quando eles escrevem esses capítulos do Pensamento e Vida. Está lá logo no iniciozinho do capítulo. E cada capítulo tem um tema. Ele vai falar sobre o dever, sobre o amor, sobre a vontade, etc. Sobre o pensamento. É um livro maravilhoso. E aí, Emmanuel, lá no capítulo 21, ele fala do dever. E aí ele vai trazer para nós o seguinte, que o dever, ele vai definir a submissão que nos cabe aos princípios estabelecidos pela lei divina, para o desenvolvimento das nossas faculdades. Então, o que é ser submisso a Deus? É fazer aquilo porque eu sei que é o meu dever. Eu preciso fazer a vontade do Pai, né? Como ele fala lá atrás, que não quer esboços imperfeitos, né, da sua criação. E aí ele fala que a gente pode simbolizar o dever como uma faixa de ação no bem que o Senhor nos traça a responsabilidade para sustentar a ordem e a evolução da sua obra. E cada espírito plasma o reflexo de si mesmo por onde passa. Que pela execução do nosso dever, a gente tem a região moral de serviço em que a gente é constantemente alertado pela nossa consciência a exteriorizarmos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Então, é uma troca, né? Quando eu me dou ao outro, eu estou dando o meu melhor, mas eu também estou recebendo do outro. Só que ele vai dizer lá no finalzinho do capítulo que muitas vezes a gente cria perturbações nessas atividades que Deus nos confia e às vezes a gente coloca em desordem muitas existências alheias. A gente acaba desajustando a vida dos outros, né? Nessa máquina que ele coloca lá no início. E aí surgem os constrangimentos, né? Surgem as lutas mais doloridas, que a gente pode, e aí ele fala, né, que podemos nomear como dever regeneração, pelo qual a gente é compelido a produzir reflexos renovadores da nossa individualidade. E aí ele faz né, que eu acabei de colocar. A gente acaba sendo convidado a mostrar a nossa melhor parte, através, daí ele vai falando, né? Que é dessa maneira que a gente vai receber, por imposição, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, né? Que é aquela pessoa mal-humorada, às vezes violenta, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz, ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como um gleba espiritual para o esforço na recuperação de nós mesmos. E aí é por isso que a gente não pode recuar às nossas obrigações, senão depois vêm desafios muito maiores. Muito maiores. Aí é o que eu acabei de falar. E aí a gente não pode esquecer, né,
de Chico, que foi um grande exemplo. Ele tem uma fala muito interessante que ele traz para nós, né? Que aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser a cada dia melhor. Então, o dever, meus irmãos, é algo individual e intransferível. Cada um tem que cumprir o seu. E às vezes a gente fica tão preocupado com a vida do outro, com o que o outro está fazendo, e deixa de cuidar dos nossos deveres, de pensar o que me cabe nessa situação. Que papel eu cumpro na minha família? Qual o papel que eu tenho na sociedade, no meu trabalho, com aqueles que convivem comigo? Que essa deve ser a nossa preocupação maior. Senão a gente gasta energia com aquilo que não nos compete. E deixa, aí não sobra energia para nós, né? E aí a gente traz o nosso maior exemplo, que foi Jesus, né? E aí Kardec pergunta no Livro dos Espíritos o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para nos servir de guia e modelo. E a resposta mais curtinha do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem: Jesus. Esse foi o tipo mais perfeito que Deus enviou para nos servir de guia e modelo. E aí, quando ele fala que a gente precisa ser perfeito como o nosso Pai era, que a gente podia fazer o que ele fez e muito mais, porque ele acreditava no nosso potencial e acredita até hoje. E nós somos capazes, enquanto criaturas divinas, de chegar a essa perfeição relativa, né? E por que a gente trouxe o símbolo do girassol? Porque o girassol, quando ele morre, né? Essas sementinhas que estão dentro, elas caem e nascem novos girassóis, né? Então, os girassóis, quando morrem, eles espalham sementes. Outros girassóis surgem, né? Então, esse cumprimento do nosso dever é como se fosse essas sementinhas que a gente vai jogando e que a gente vai deixando. E também essa oportunidade de recomeçar, né? Como espíritos, a gente sabe que a gente sempre tem oportunidades, mas a gente quer que as oportunidades sejam mais difíceis ou mais fáceis, mais pesadas ou mais leves. Com certeza a gente quer que as nossas próximas oportunidades sejam mais leves, então a gente precisa fazer o que nos compete hoje, né? Viver o hoje. E para a gente encerrar, eu trouxe essa fala da Ivone no livro A Pena e o Trovão, quando ela fala para nós, né? Vós, os felizes por trabalhar com seriedade na messe do Senhor, perseverai e tudo suportai, para que a doutrina consoladora continue brilhando na terra. Sabei que o Cristo vos conhece, conta convosco, e identificando-vos como servos bons e fiéis, repete numa prece de amor e esperança: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Quando a gente realmente trabalha com seriedade, né, na messe do Senhor, né, na lida do Senhor, a gente consegue ter essa recompensa, né, que é a tranquilidade, que é a consciência tranquila quando a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro, que é essa certeza de que a gente está no caminho certo, de que a gente está fazendo bem, de que a gente está se esforçando, né? E esse precisa ser um esforço diário, esse cumprimento do nosso dever, né? E quando a gente começa a observar no dia a dia quantas oportunidades a gente é chamado, né? O Felipe comentou sobre esse desastre lá no Rio Grande do Sul, né? O que a gente pode fazer para ajudar? Mas o principal, o que a gente tem feito no nosso dia a dia, para que essas mudanças climáticas não continuem afetando a gente. E isso começa por simples atos, né? Atitudes na hora em casa, como a gente tem usado a nossa água, como a gente tem usado descartáveis, a gente sabe que eles demoram muito tempo, né, para se desfazer, e o quanto que isso é prejudicial para o meio ambiente. Se a gente já consegue separar o nosso lixinho em casa,
né? Se a gente consegue reciclar, se a gente consegue pelo menos separar o orgânico do que é reciclado, mesmo que a gente não consiga separar tudo, mas só de a gente colocar num saco que é reciclado e num saco que é orgânico, a gente já está ajudando. O tempo que a gente demora no banho, né? Se a gente fica lá perdendo muito tempo lavando a calçada com água e a água indo embora, sendo que a água potável ela está ficando escassa, né? E como a gente já tem sido avisado dessas mudanças há anos, né? Eu lembro que há uns 2 anos atrás, nesse período que a gente está agora de maio, a gente estava usando blusa de lã, cachecol, né? Se a gente tiver aí fotos, se alguém faz aniversário nesse mês, vai perceber nas fotos antigas. E olha como a gente está vestido hoje. Essas mudanças são climáticas e causadas por nós. Coisas que a gente tem feito e coisas que a gente tem deixado de fazer. E aí são dores que a gente vai passar. Então a gente vai ver cada vez mais essas coisas acontecendo. A gente não está livre dessas catástrofes, né? A gente não está. E a gente precisa pensar o que me cabe nesse momento. A FEB lançou há pouco tempo, não sei certo, o nome da campanha, não sei se o Robinson sabe ou se o Felipe, né? Mas vai ser uma campanha permanente de conscientização de enquanto espíritas e espíritos que a gente precisa ter em relação ao meio ambiente. Porque lá nas primeiras aulinhas que a gente estuda, né? Quando a gente está na evangelização, aqueles que chegaram ao espiritismo desde criança, aqueles que passaram em algum momento pela evangelização ou que chegaram mais tarde, quando a gente fala de Deus, a gente fala qual a maior prova da existência de Deus? Né? Se Deus não é algo que a gente possa ver, a sua criação. E a natureza, o meio ambiente, é criação divina. Então, se a gente não está cuidando da criação divina, o que a gente está esperando para o futuro? Né? Esse cuidado um com o outro, como ele coloca aqui, a perfeição do amor ao inimigo, do amar o outro, né? Os desafios que a gente tem nessas relações e também essa questão, né? do cuidar dessas criações divinas. Porque se não fosse o ar, como é que a gente viveria? A gente vive sem o ar? Não. A gente precisa do ar para estar vivo, né? Olha aí, quando a gente passou aí pela questão do Covid, pessoas morrendo sem ar. Olha a importância que ele tem. Então, a gente precisa desse cuidado, né? Que a gente possa refletir sobre esse capítulo, né? Sobre essa questão do dever e que a gente possa se esforçar a cada dia para realmente sermos esse esboço perfeito da obra divina. Muito obrigada. Tantas fontes, né, meus amigos? Bom, obrigado, Raquel, pela oportunidade de aprendizagem. Só reforçando, ela citou da campanha permanente Consciência Ecológica, né, uma campanha nova da Federação Espírita Brasileira, da qual é um compromisso nosso, o compromisso dos espíritas participar da sociedade. E o tema, né, conscientização ambiental, ecologia, espiritismo e ecologia, é um tema muito oportuno, não somente para falar na evangelização, mas como nas palestras, nos estudos. Né? Compete a nós esse dever, esse cuidado de cuidar do nosso planeta, né? Daquilo que a gente nos foi ofertado como herdeiros de tudo isso. Então, que a gente faça essa reflexão bem oportuna que a Raquel pontuou na nossa campanha permanente. Lembrando que os estudos da casa permanecem de forma normal, está pleno vapor nas atividades, né? Nós temos estudos de segunda a quinta-feira. Segunda-feira, estudo do Evangelho, é um estudo híbrido, é um estudo, mas acontece muito virtualmente, pelo Skype, na segunda, 19h30. Às terças-feiras, estudo virtual, é o estudo da mediunidade, 18h30. Na quarta-feira à tarde, nós temos um estudo às 3h30, o estudo metódico do Evangelho. É diferente do estudo de segunda, tá, gente? Esse estudo
os estudos, apesar de ser evangelho, mas ambos têm uma metodologia diferenciada. E amanhã, na quinta-feira, nós estamos tudo sistematizados da doutrina espírita, né? Estudo presencial às 19h30. Tá? Mas isso é comunicado que amanhã não vai ter o estudo, porque não foi suspenso. Próxima quinta, que vai ser realizada normalmente. No sábado, nós temos a evangelização da criança, do jovem, da família, aberta a todo mundo, né? Então, quem tiver disposição de estudar Espiritismo, na linguagem da criança, na linguagem do jovem, na linguagem da família, as portas estão abertas às 2h30. Próximo domingo, quem vai estar aqui é Robinson, que vai falar um pouco do Dia das Mães, mas vai falar da mulher na visão espírita, né? Domingo, Dia das Mães, então Robinson vai falar um pouco da mulher na visão espírita. E na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui e eu vou falar sobre o Consolador Prometido. Né? Viu, também? Semana que vem sou eu. Ele está me cobrando. Então, eu já estou aqui semana que vem fazendo a palestra. O sopão, né? Nós temos o sopão no sábado, às 7h da manhã, a confecção da sopa fraterna, na qual a gente distribui para o Parque Maíra em Pinhal. Né? Então, quem desejar se voluntariar, nos auxiliar dentro do trabalho, todo sábado, a partir de 7h da manhã, é aberto. E lembrando também que nas segundas-feiras, a casa também abre às 8h da manhã para um plantão do passe. O plantão do passe é um projeto muito antigo da nossa casa, que abria as portas justamente para funcionários da CCM que não se sentiam muito bem, vinham para casa para receber o passe, para a aplicação do passe, né? Então, é um projeto nosso de muito tempo, muitos anos, e que a gente permanece até hoje com o mesmo objetivo, né? A Alvani está aqui toda segunda-feira, às 8h, para quem desejar, a casa aberta para ofertar a aplicação do passe. Vamos levar nossos pensamentos, então? Agradecer ao amigo Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que nos foi dada, para que a gente possa sair dessa casa de caminho, refletindo, meditando diante das lições apresentadas e, ao mesmo tempo, transformá-las a sementes em colheita, repassando toda essa bagagem aos amigos e irmãos que nos acompanham, mas, ao mesmo tempo, ofertando àquele espírito que necessita ouvir essa palavra de consolo para dar prosseguimento à sua jornada, para que possa receber estímulos e continuar em frente com o compromisso firmado por todos nós de auxiliar na regeneração desse planeta. Ampare a nossa comunidade, ampare o nosso país, em especial aos amigos do Rio Grande do Sul. Ampare o nosso mundo, que nós possamos, nessas vibrações, nessa transmissão de pensamentos em forma de radiação, auxiliar os irmãos agora que estão passando por desafios, necessidades, para a gente possa acalentar essa dor e traduzir em resultados para que a gente possa caminharmos juntos na transformação que nos foi dada, retirando as mazelas do homem velho, na construção do homem novo. Que o Senhor nos ampare e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, aqueles que desejaram passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenha todo mundo uma boa noite. Quanta luz,